E aí eu quero fazer essa pergunta para você que o Joel fez. Ó. Existem teólogos que dizem que namoro não é para cristão. E nem há respaldo bíblico. O que você acha disso? É que eles falam que antigamente não existia namoro, né? Que as pessoas já se conheciam e casavam. Gente, tem coisa que acontece, tem coisa que muda que é pro nosso bem. Então, assim, tem coisas que aconteciam no passado que não precisa acontecer hoje, porque hoje o mundo evoluiu. Então, assim, nem sempre pra pior, tá? Graças a Deus. Tem coisas que melhoram, tem coisas que mudam que é pra melhorar. Então, vocês parem de ficar no Velho Testamento da coisa que, que nem a gente vive mais no Velho Testamento, tá? As coisas mudaram. A gente não tá mais no tempo da lei, a gente tá no tempo da graça. Então, assim, é o Novo Testamento pra frente. Antigamente não tinha esse período de namoro, de você conhecer a pessoa, porque o casamento, na realidade, era uma simples questão de negócios mesmo. Daquilo, o cara queria ter descendentes na família e a mulher, basicamente, era criada para ser mãe, para gerar filhos. Tanto que você vê ali Ana e Eucana, Ana desesperada porque queria ter filhos de Eucana. Você vê Sara e Abraão, né, nessa de, meu Deus do céu, não vou ter descendentes, eu vou ter que fazer alguma coisa que fez, olha o estrago que deu, né, porque não soube esperar. Então, antigamente, o casamento ele não era nesse sentido. Ele não tinha esse sentido. O namoro, o casamento era uma questão mais assim, de negócios, questão de descendentes, de gerar descendentes para aquele cara, para aquele homem. Hoje em dia, graças a Deus que existe namoro. Não fique pensando que namoro é antibíblico, que é coisa, um bicho de 7 cabeças. Claro, né? Existe um namoro que foge do namoro santo, que realmente é um problema, mas vamos falar do namoro santo, tá? Porque somos crentes e temos que ter namoro santo. Você vai usar aquele período para você conhecer a pessoa. Você vai analisar o jeito dela, você vai ter mais convivência com ela. Você não tá casado, ou seja, então se você quiser terminar com essa pessoa, você tá livre para ir embora. Você não vai ter que conviver com as consequências de um divórcio. Olha que bênção isso. Agora, já pensou se você tivesse que conhecer uma pessoa hoje, que nem nos tempos bíblicos, e casar com a pessoa amanhã? Ou então seus pais conhecessem a pessoa e a pessoa desse um dote por você e você tiver que casar mesmo sem conhecer, mesmo sem ter amor? Porque antigamente não tinha isso de amor, eu me apaixonei. Rebeca e Isaac foi um caso à parte, né? Que não se conheciam, é uma história linda, que, meu Deus, parece predestinação, né? Calvinista, parece algo calvinista, assim. Foram predestinados um para o outro. A mulher estava lá no poço, o servo viu cena de dorama, cena de filme. A mulher no cavalo, Isaac lá no meio do campo, os dois bateram olhar, deu aquele match. Meu Deus, o amor da minha vida. E deu certo. Hoje em dia, você tem a opção de escolher a pessoa, você tem a opção de orar com essa pessoa antes de um relacionamento, você tem a opção de namorar essa pessoa, você tem a opção de noivar com essa pessoa, para depois você casar com ela e viver uma vida assim, para sempre. Então não achem namoro um bicho de 7 cabeças, não sejam contra namoro, porque namoro é antibíblico. Não, gente, namoro é uma benção que Deus nos deu. Eu acho que Deus pensou, olha, nos tempos modernos, o casamento vai ser muito banalizado. Então, assim, vamos deixar inventar uma coisa chamada namoro para impedir um pouco dos divórcios que vai ocorrer. Então, a pessoa ainda vai ter duas chances. Vai ter a questão do namoro e a questão do noivado para ela terminar, para ela não ter que conviver com as consequências de um casamento frustrado. Então, é isso. É essa questão. Colocar o nome do corte assim é uma resposta ao fogo no parquinho. Quem entendeu a referência entendeu. Agora, sobre a questão aí de relacionamento, né? Tem uma questão que a gente precisa entender, que é a questão cultural. Se for voltar para ser como era no tempo bíblico, então que volta a questão dos pais escolherem aí quem que é o para casar. É simplesmente isso, porque era assim na época.
Mas você vê que tem as transformações culturais e o povo de Deus foi seguindo essas transformações. Igual, por exemplo, você vê lá no início, lá em Gênesis, os pais escolhendo os cônjuges para os filhos, né? Alguns eventos eram outras pessoas, como por exemplo é Faraó que escolhe o cônjuge de José, né? Que ele casa ali com a Zenate, né? Aí quando você vai mais lá na frente, você vai chegando, por exemplo, você chega já lá nos livros de Reis, por exemplo, você vê a história de Davi, aí você já vê que Davi ele escolhia ali as suas esposas e tudo mais. Quando chega no Novo Testamento, o José e Maria já estão vivendo um noivado. E o noivado daquela época era meio que um namoro. Qual que era a diferença? É que não tinha beijo, tinha tempo, que era de 1 ano, de 9 meses a 1 ano, e se um dos dois. E poderia ter a questão do divórcio já ali no noivado. Mas tinha aquele tempo dos dois ali se conhecerem. Então você vê que teve ali uma evolução e foi acompanhando a questão ali da evolução. Então hoje, atualmente, a gente vive essa questão, né? Então, o namoro ele existe hoje, ou o que deveria ser, é um momento onde você entra em compromisso com alguém para você avaliar se a pessoa é ou não para você casar. É o momento que você tem ali para você avaliar, para você ver os defeitos da pessoa, né? Que muitas vezes não é aquilo que a pessoa olha, ela olha só as qualidades, porque ela quer casar rápido, né, para ver se vai namorar mesmo. É um tempo de teste. Teve uma coisa que eu escrevi aqui no Amigo de Jesus que o pessoal quase me bateu, que foi quando eu falei que a pessoa sim tem que orar antes do relacionamento, mas eu falei que o relacionamento é o momento onde a pessoa vai avaliar se precisa para casar ou não. Aí vem uma pessoa no comentário falando, mas não é possível. Deus confirma antes de namorar que é a pessoa e tudo mais. Aí, mas se é a confirmação antes do namoro, então não precisa do namoro, já pega e já casa com a pessoa outro dia. Né? Então eu acho que precisa ter essa questão, igual o Matheus falou aí, que hoje é uma licença para promiscuidade. Infelizmente é, por conta da nossa geração. O pessoal quer namorar simplesmente só para beijar, abraçar, estar junto e tudo mais. Mas não é para isso. É a questão ali de você avaliar o outro. Tem algumas culturas hoje ainda que tem a questão ali do relacionamento ser escolhido com os pais. E essas culturas, igual, por exemplo, tem um amigo meu que ele foi missionário na Índia e falou que lá tem alguns locais que é assim. E aí perguntou para o menino, mas você não tem medo ali de seus pais escolherem errado? Ele falou, não, porque meu pai sabe o que é melhor para mim, ele vai escolher alguém bacana para mim. É uma diferença de cultura. Mas aqui a gente tem essa questão do namoro. Então a gente tem que ser inteligente o suficiente para pegar e saber como escolher alguém. Essa que é a questão. Mas eu não vejo problema nessa questão do namoro. Ah, Rafa, o que você acha de corte? Beleza, quer fazer corte? Faz a corte. Mas eu não acho legal quando é a igreja que impõe. Porque também imposição de corte não tem nada a ver com santidade. Né? Essa que é a questão. Tudo aquilo que você faz obrigado é uma coisa que você faz em vão. Que não é uma coisa que você quer, não é uma renúncia, é uma obrigação. Então não vai valer de nada esse negócio. Ai, porque eu tô fazendo corte que os meus líderes falaram. Tem uma igreja aí, que eu não vou citar o nome, que obrigam os namorados a fazerem corte. Gente, vocês estão dando mais pretexto para eles fazer coisas escondidas. Porque Isso é verdade. a pessoa vai falar, poxa, não posso dar um beijo no meu namorado. Mas, gente, usem o tempo de namoro de vocês pra conhecer a pessoa, tá? Foca em conversar. Marca encontro pra conversar mesmo, pra falar a respeito do que a pessoa pensa, sobre coisas importantes, sobre o futuro. Tem gente que casa e não sabe nem se a pessoa quer ser pai, se a pessoa quer ser mãe, porque não conversou. Falar uma coisa pra vocês que usam namoro pra ficar beijando na boca, vocês vão casar. E daí, quando vocês casar, vocês vão perceber que não é só de beijo na boca que se fundamenta um casamento. Vai ser o diálogo, infelizmente. Você vai manter o seu casamento se você for amigo da pessoa com quem você se casou. E amigo você não se beija, amigo você conversa. Então, vão ter várias questões que vocês vão ter que simplesmente sentar na mesa, colocar as cartas na mesa e conversar sobre aquilo. Se você não conversou durante o namoro, vai chegar no casamento e não tem como fugir da responsabilidade da conversa,
na primeira conversa que vocês vão ter, vocês vão. Peraí, como assim? Como assim você pensa isso? Isso aí é um absurdo. Eu não suporto a pessoa que pensa dessa forma. Não suporto a pessoa que age dessa forma. E agora? O que a gente vai fazer? E daí cria aquela bola de neve. Agora, quanto